Bom, pessoal, agora a gente vai resolver o número 10, né? Esse enunciado ele é confuso e assustou muita gente, né? Mas ele também é uma tarefa do Big Crowd, né? Do Uri. Ele diz lá que tem um corvo de 3 olhos, né? Essa sacanagem aqui, né? E ele pode prever o resultado da loteria. O Brain, né, que é o dono, sonha com esse corvo, mas ele precisa de alguém ajudar ele para interpretar sozinho, né? Então a gente tem que construir um programa que vai receber as piscadas e converter isso em número, fazer as devidas somas e dizer quais são os 3 números da loteria, né? A gente não sabe ainda nem o tamanho que esses números podem assumir, né? Mas o enunciado diz algumas regras de como esses números são formados, tá? Deixa eu observar, isso aqui é a cara de uma piscada ali do corvo, né? Como ele tem 3 olhos, né? A gente está vendo então que o asterisco representa um olho aberto e o sinal de menos ali representa um olho fechado, né? Então, por exemplo, aqui ele deu uma piscada, né? A piscada é com todos os 3 olhos ao mesmo tempo, então ele está com 2 olhos fechados e um olho aberto, né? E assim que ele der o grito, né, representado pela string cal, né, a frase cal, ele soma ou apresenta aquele número que está ali. Então, por exemplo, esse número aqui, ele fez o cal representou ali o número 1. Logo em seguida ele deu essa piscada, fez o cal e ele representou o número 4. Logo em seguida ele não piscou nada e já deu o grito, né? Que representa 0. Então a gente começa a entender parte da lógica, né? Então isso aqui, ó, fechado e aberto, a gente viu que ele representa 1. E esse aqui, aberto, fechado, a gente viu que representa 4. Isso aqui nada mais é do que os números binários, tá? Então a gente poderia ter a listinha ali, né? Fechado, que é igual a 0, que isso seria equivalente a 0, 0, 0, né? Nosso número binário. Se a gente for pensando assim para depois a gente converter, a gente pode montar a nossa tabelinha de números binários ali, né? Fazer melhor aqui. Então se a gente tem fechado, isso representa 0. Se a gente tem esse aqui que está somando em binário, né? Seria 0, 0 e 1, a gente teria 1. Somando novamente ali, daria o 0 ou 10, né? Que representa o número 2. Não, é só olhar a tabela, né? Estou fazendo de cabeça aqui porque eu já sei só contar em binário, né? Isso aqui seria 3. Somo mais 1 ali, a gente chegou nesse, que é o 1, 0, 0, que representa 4, né? Somando mais 1, a gente teria o 5. Somando mais 1, a gente teria o 6. E no final, 3 olhos abertos, se apresentando 1, 1 e 1, a gente teria o número 7. Então é isso que a gente consegue representar do 0 ao 7, né? Ou seja, 8 números em binário, né? Bom, aqui é a informação que a gente precisa para saber como converter essa piscada em um número, né? Então, mas vamos às regras, né? Quantas vezes ele vai rodar esses comandos, né? Quantas piscadas ele vai dar, a gente não sabe. A gente sabe que ele vai informar 3 números. Então, n é igual a 3. Então a gente tem que esperar 3 gritos dele. A gente só para o programa quando a gente escutar 3 gritos. E no meio disso a gente vai contabilizando as piscadas, convertendo no seu número em base decimal equivalente, né? E ao fim apresentando isso. Tem várias formas de fazer isso, né? Essa é uma delas, né? Então como é que poderia ser isso, né? Bom, primeiro a gente poderia ter um grande laço de repetição ali, né? Pode ser do tipo para. E ele começando em 1 até 3, que a gente quer controlar isso, a gente quer esperar os 3
gritos dele, né? Passo 1, faça, certo? Vou fechar aqui embaixo. E para, né? Lembrando, me ajuda a não esquecer de fechar minhas estruturas. Então eu entrei aqui, eu tenho condição agora de rodar e ficar aguardando esses gritos do bicho, né? Do nosso bom e velho corvo ali, pra gente resolver o nosso problema, né? Mas agora a gente tem que lidar com essa lógica aqui desse problema de receber as piscadas, converter em número e somando, tá? A gente pode usar agora um outro laço, porque agora nós temos também uma questão recursiva aqui, uma questão que vai executar várias vezes, né? E a gente não sabe quantas agora, né? Não sabe quantas vezes ele vai piscar. A gente sabe que termina um número quando ele dá o grito, né? Mas tanto a variável que vai controlar o grito ou a escada, você repara que todos eles são compostos por caracteres, são cadeias de caracteres. Então a gente pode ter uma variável só chamada de comando, né? Então a gente pode ler o comando, decidir se ela é um calcal. Se ela for calcal, a gente apresenta o número na posição que ele está, né? Então vamos começar aqui, né? A gente pode ter uma variável número, né? A gente inicializa ela valendo 0, porque para ela ter um valor inicial para a gente ir somando, né? Tudo mais. A gente pode então ler um comando, né? Isso aqui é a variável, né? A variável do tipo caractere, que vai receber o que a gente vai informar, se é a piscada ou se é o calcal, correto? E aí como é que a gente faz? Bom, a gente poderia fazer um se, testar se é um calcal e tudo mais, mas a gente não sabe quantos vão existir ali, né? Então vamos organizar de melhor forma aqui, né? A gente vai usar uma estrutura do tipo teste no início, tá? E a gente está usando a variável comando, pode usar ela também para controlar o ciclo da contagem do número, tá? Então vou inicializar o comando com qualquer coisa, só para a gente poder entrar, né? Enquanto ali é vazio, né? Um caractere vazio ali, ó. Um string vazio, né? E a gente faça um enquanto aqui. Enquanto, qual que é a condição? Enquanto comando vou organizar aqui. Para ficar mais fácil da gente organizar, tá? Enquanto o comando for diferente de calcal, precisa de mais espaço, hein? Vou mudar isso aqui tudinho. Vamos passar esse trem pra cá. A gente tem mais espaço aqui pra brincar, né? Bom, enquanto o comando for diferente de calcal, faça. A gente faz um fim enquanto, né? A gente tem, né, agora a nossa estrutura, né? Inicializou ela ali com um vazio para permitir que ela entre, né? Então, como o teste no início, a gente tem que garantir a estrutura aqui, que normalmente é a inicialização de uma variável, né? Ou leitura de um valor antes disso, para garantir que ele entre, né? Aí ele vai entrar, a gente vai ler o comando, né? Ele vai sair do comando do laço do enquanto quando o cara digitar call, né? E agora a gente pode fazer os nossos testes, né? Como a variável comando vai ser usado tanto para decidir se ele saiu ou não, a gente pode organizar isso aqui
Poderia ser um se, né, da vida, né? Mas a gente vai testar esse cara várias vezes, né? Então a gente pode usar um se só para garantir que ele não é o calcal, né? E se for o calcal a gente não tem que somar nada, a gente tem que apresentar aquele número, né? Então se o comando for igual ao calcal, então fazer nosso fim C aqui. Se ele for igual ao calcal, ele já vai apresentar o número. Escreval. Se a gente observar, é exatamente o que fala o enunciado lá, né? Olha aqui, ó, nessa situação aqui ele deu o calcal e não deu uma piscada antes, né? Então o valor apresentado é o zero, né? Então do jeito que está, se entrar, a gente tem a estrutura para ele apresentar 3 números pra gente, né? E se ele simplesmente já deu o calcal 3 vezes, né? Ele vai apresentar o número, vai escrever 0 as 3 vezes, indicando que os 3 números da loteria são 0. Essa é a previsão do nosso corvo, tá? Mas não está pronto, agora a gente falta fazer a conversão, né? Então a gente fez esse se aqui. A gente fez esse se para já controlar, garantir que ele não vai converter nada, não vai somar nenhum número se ele der o grito, né? Então se ele vier, deu o grito, ele vai imprimir, vai chegar nesse fim si, vai chegar no fim enquanto, vai voltar lá, aí o comando já é calcal e ele já sai, né? E aí agora acabou o programa, né? Então agora está faltando a gente fazer um senão aqui, caso não seja calcal, sem acento. Então é o nosso senão desse se e esse fim C fecha ele ali, né? E agora a gente tem a variável comando, que a gente tem vários testes para fazer em relação a essa tabela de números binários nossa aqui, né? A gente quer testar, vou pôr aqui do lado porque é mais fácil a nossa vida, né? Quando a gente tem uma única variável e várias hipóteses, né? Uma situação, a gente pode fazer vários se's aqui, né? Se comando for igual àquela primeira string lá, né? Então, só um exemplo aqui pra gente, né? Número receberia o que nós temos em número. Eu juro que é um N, tá? Mais 0. Eu ver que não faz sentido nenhum somar com 0, mas só pra gente ver a estrutura, né? Aí aqui seria um senão, pra gente testando fazer um si aqui dentro, então ele se tornaria um alinhamento de sis e senãos ali muito monstruoso, né? Talvez a gente tenha uma estrutura melhor, mas não estaria errado se fizesse, né? Lembrando que o importante é que funcione, né? Então a gente pode usar o caso, né? O caso a gente vai inicializar ele indicando que a gente vai trabalhar com a variável comando. E aqui é o nosso fim escolha. Então, a gente abre, volta e fecha, faz esse alinhamento estrutural ali para ficar fácil da gente identificar onde começa e onde termina, né? Agora a gente começa os nossos casos, né? Para o caso 0, a gente não precisa se preocupar com ele, né? Porque vai somar com 0 não representa nada, né? Então vamos lá. Caso, espacinho ali, né, entre aspas, o nossa piscada, que é aquele primeiro padrão ali, né? Fechado, fechado, aberto. Caso isso, então, número recebe o que tinha em número antes. Mais 1. Primeiro caso está resolvido. Vamos para o segundo. Caso comando, porque a gente não repete a variável, a gente não precisa pôr no caso comando for igual a isso, não. A gente já disse, ó, todo o trabalho aqui dentro da estrutura do escolha vai ser feito com a variável comando, certo? Aqui a gente só testa os seus valores, né, as hipóteses de valores. O próximo lá que é do número 2, asterisco,
Fechado, aberto, fechado. Número recebe número mais 2. Isso vai até a gente fechar, né? Repetindo essa ideia toda, até a gente fechar todos os números possíveis, né? Vamos fazer só o último aqui, mas todos os outros devem ser feitos, claro, né? Caso eu tô pulando só pro último lá, tá? Caso asterisco, 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 número recebe número mais 7. E aí a gente pode ter nessa estrutura, né, o outro caso, que é para a situação onde nenhum daqueles valores ali casou, né? Seria o nosso último senão ali, né? Aí a gente pode fazer só para todo mundo já teve a estrutura, né? Que é outro caso seria o zero. Então qualquer número informado, já que a gente já sabe que não é cal, vai ser o zero. Então se ele não informou o zero, não precisa informar. Qualquer padrão então que ele digitou aqui no caso eixo, que não está entre os que a gente estava esperando, número, recebe número mais zero. Eu tinha dito que não faz sentido somar com zero, né? Mas pelo menos a gente já ter a estrutura e você vê a cara dela como um todo, né? Bom, então a estrutura nossa começa assim, a gente inicializa o número que vai ser usado, a gente está dentro do laço para, né? E aí a gente começa, inicializa o número dentro dele, porque é uma rodada, em cada rodada, né, de 1 até 3, é um número que ele vai informar. A gente inicializa uma variável qualquer, desde que não seja um número e nem um cal, né? Só para ele entrar. Então com isso a gente garante que ele entra porque um espaço vazio ali é diferente de cal, né? Então ele entrou, a gente lê, vai permitir que o usuário digite aquele comando que a gente quer, né? A mesma variável para tudo. Se isso for igual a cal, ele já encerra, ele não faz nenhuma soma, ele não entra nesse bloco aqui, né? Ele simplesmente escreve o número. Se não é cal, ele vai, então, quer dizer, o Corvo não gritou, então ele está ainda criando o número, né? A gente entra, a gente não sabe quantas vezes, né? Ele entrou uma vez, escolheu o comando, vê qual que é deles, converte e soma com o valor anterior. Chegou ao final da escolha, ele sai, né? Aí ele sai do fim C, chega no fim do enquanto, ele tá com o comando lá lido, né? Aí ele volta, permite que digita outro comando. Se ele já digitar cal, o valor em número lá está sendo acumulado, né? Está sendo somado, certo? Então fazendo um teste de mesa aqui, ele entrou, número vale 0. Vamos pôr aqui, número vale 0. Primeira execução, teste de mesa, né, pessoal? Aí o comando vale isso aqui, vazio, né? Ele entrou, aí a gente deu o comando. Aí o comando é... mas eu tô torto hoje, hein? Esse é o comando. Então ele não é cal, ele entrou no senão. Com comando, né, escolhendo o comando, teste isso aqui. Ele entendeu que era esse caso aqui, então ele somou, o número agora vale 0 mais 1. Certo? Saiu ali, chegou, voltou, leu o comando novamente. Aí ele informou que é essa piscada aqui. Essa piscada é o 2 pra gente, né? Aí ele entrou, veio aqui, testou e ele entrou nesse caso aqui. Então o número recebe o que tinha antes, tá como se estivesse acumulando ali, tá? Mais 2. Aí ele saiu, voltou lá, foi pescado pelo laço de repetição aqui, né? Entrou novamente, leu o comando, aí o comando foi roupou. Aí ele entrou, então agora satisfez e ele vai entrar aqui nesse nosso bloco verdade aqui, né? Aí o que ele vai fazer? Ele vai escrever o número. O que tem dentro do número? 0 mais 1 mais 2, que é 3. Ok? Enquanto isso ele veio, não vai entrar no senão, porque ele entrou naquele se, saiu ali, chegou no final do enquanto, voltou aqui. Agora o comando que está lá dentro ainda é o cal. Aí ele sai, né? Quando ele sai, o que acontece quando ele sai do fim enquanto? Ele vem para o fim para, aí ele é pescado aqui novamente para o início. Agora o i vale 2, né? Porque entramos no segundo número. Aí nós entramos, o nosso número volta a valer 0. Esse é o nosso primeiro número, tá ali, ficou certo?
Entrou, comando vale vazio, só para garantir que ele entra no enquanto. Entrou no enquanto, leu o comando, a pessoa já digitou call, certo? Ele entrou, como satisfez, ele já escreveu, né? E o que está lá no valor do número? 0. Certo? Não entrou no C não, porque ele entrou no C. Chegou no fim escolha, chegou no fim C, chegou no fim enquanto, ele é pescado lá para cima de novo, né? Aí o comando vale call, né? E ele saiu. Quando ele sai, ele vem para o fim, para novamente, é pescado aqui para cima. Agora o I vale 3. Né? Nós entramos agora para a criação do próximo número. Então vale 0. O vazio está ali, né? Entrou, leu o comando agora foi 3. Opa, fiz 4, né? Aquele número então vale 7. Entrou, esses casos aqui ele vai ter o nosso teste, né? Aí então ele vai somar com o valor que tinha antes lá, 7. Aí digamos que ele faz esse ciclo 4 vezes. Em 4 vezes ele informou 7, né? E no final ele informou. Então aqui vezes 7. 4 vezes, né? 4 vezes ele informou esse número e no final ele informou cal. Saiu, veio cá, criou o nosso número. Saiu. Ele entrou aqui, né? Caiu nessa seleção nossa aqui, né? Satisfez aquilo que ele digitou cal, né? Aí o número então era 0 mais 7 mais 7 mais 7 mais 7, né? 4 vezes 7, 28, né? Então ele escreveu 28 aqui, ó. Chegou lá como... Chegou aqui no fim enquanto. É pescado aqui pra cima. Ele não é diferente de cal, então isso é falso, aí ele sai. Chega aqui, ele é pescado aqui pra cima. Só que o I agora vale 4. Como já está fora desse range aqui, que era para ir só até 3, ele encerrou, né? Então ele segue aqui diante que o nosso programa acabou, né? Aqui seria o fim do algoritmo, né? Então essa é a saída. Então a gente viu aqui como pensar no problema, né? Tirar as informações que a gente tinha lá, ver o que a gente podia usar para converter, para gerar os dados. Pensamos em quais seriam as variáveis, a gente viu que a gente só 3 variáveis, né? As variáveis I, número, são do tipo inteiro, né? E o comando é do tipo caractere. Ok? E aí com isso, ó, passa poucos, você vê que a estrutura foi maior, né? E a gente pensou como controlar isso para que a gente atingisse o objetivo do programa, né? Então com essa saída ali, né, a gente atingiria esse comportamento aqui, né? Então olha aqui, ó. Tem que formar 3 números nesse caso aqui. Ele formou 3 números. Porque, como é que a gente sabe, a gente tem 3 calcaus, né? Entrou no primeiro, esse aqui vale 1, esse aqui vale 1, esse aqui vale 1. Então, naquele exemplo nosso, nós tínhamos 0. No primeiro laço lá do enquanto, o comando não era calcal. Era cal com A, tá, pessoal? Eu usei com Oli, mas releve, né? Faça conversão, por favor, corrija. Ele não era calcal, aí ele somou com 1, né? Aí ele veio no segundo, não era calcal também, ele somou com 1, que era o que valia aquilo ali. No último ele entrou, né? Não era calcal de novo. No último ele disse calcal. Então aí ele somou, né? Isso aqui deu exatamente 3, né? Entrou no próximo, aquele valor ali qual que é mesmo, só para te lembrar, é o 4. Então entrou aqui, o comando foi esse, né? Que vale 4. Aquilo ali vale 4. Então o número voltou a ser 0 toda vez que ele grita, né? 0 mais 4, não era calcal, mais 4, agora é calcal. Ele apresentou exatamente 8. Aí entrou no próximo, que era o valor 1, e o valor 4, no último ele deu calcal. Então é 0, mais 1, mais 4, né? Representou 5. Então com isso a gente completa